Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja no nosso coração. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho de Santa Cândida. É assim, eu estive em Curitiba, acho que no ano de 2015, e por lá eu descobri um bairro chamado Santa Cândida. Como o nome da minha mãe é Cândida, eu tive a curiosidade de conhecer esse bairro lá em Curitiba. Chegando lá, eu encontrei, até aí eu não sabia se existia essa santa, né? Encontrei uma capela dedicada a Santa Cândida. Conversando com o pessoal de lá e tudo, disse que Santa Cândida, ela é uma santa muito antiga, por isso que ela não é muito conhecida, né? Mas ela foi evangelizada e foi batizada por São Pedro. Veja como Santa Cândida é antiga, né? Então, descobri uma outra igreja grande, que hoje é o Padre Anderson Massal, que é o pároco de lá em São Paulo. Não conheço ainda, né? Descobri via televisão, internet, que o Padre Anderson, que é da Canção Nova, hoje é o pároco da paróquia Santa Cândida lá em São Paulo, né? Então eu fui fazer um breve estudo sobre Santa Cândida, né? São Pedro encontrou com ela, era uma criança, ainda uma jovem, né? Ela não era criada pelos pais, e sim por um tio, um parente, né? Então São Pedro, conversando com ela, sentiu assim que ela tinha muito desejo de se evangelizar. Então começou a trabalhar com ela, ou São Pedro, desculpa, começou a trabalhar com ela, evangelizou, fez o batismo dela, São Pedro, né? Por isso é que é uma santa um tanto antiga e é desconhecida. Mas Santa Cândida é a padroeira das famílias e dos doentes, né? Como nós estamos vivendo agora esse momento da pandemia, vamos recorrer a Santa Cândida, né? É padroeira dos doentes, né? E também das famílias. Nós estamos vivendo um momento muito delicado também com as famílias, que preocupa muito a igreja, né? Papa Francisco e tudo. Então, vamos recorrer para que ela possa interceder, né, junto a Deus, em nome de Jesus, né, pelas famílias do mundo inteiro, pelo equilíbrio nessas famílias, né? E como este mês é a intenção do Papa para o apostolado da oração, que hoje é a rede mundial de oração do Papa é exatamente pelas famílias, então a gente vamos recorrer a Santa Cândida por nossas famílias e por nossos doentes. Principalmente esse momento que a gente está vivendo muito difícil, muito delicado, né? Então, Santa Cândida, padroeira dos doentes e das famílias, rogai por nós. Boa tarde a todos.